Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e nesse vídeo continuaremos nossa série de padrões de projetos, dessa vez apresentando o padrão Builder. Ele é mais um padrão criacional como o Singleton e o Factory Method que já falamos aqui. Se você não assistiu os vídeos anteriores, vou deixar um card aqui em cima para poder conferir. O livro que introduziu os padrões em desenvolvimento de software mostra que o padrão Builder separa a construção de um objeto complexo da sua representação, de modo que o mesmo processo de construção possa criar diferentes representações. Em outras palavras, ele separa o código utilizado para a instanciação de objetos complexos do código da classe de tais objetos. As representações são as instâncias da classe. Uma outra definição mais direta informa que o padrão Builder encapsula a construção de um objeto, permitindo que ele seja construído em passos. Para um objeto complexo, no lugar de executar uma única operação passando vários dados para a construção do objeto, executa-se várias operações que representam passos para construir o objeto aos poucos, até que ele esteja completo e possa ser utilizado. Builder significa construtor, mas não confunda com um método construtor existente em classes. Apesar dos dois terem a mesma finalidade, são mecanismos diferentes utilizados para instanciar objetos. Um builder exige o uso de um método construtor. Ele não consegue instanciar um objeto por si só. O padrão pode ser usado para instanciar objetos complexos em diferentes situações. Por exemplo, quando a instanciação exige muitos parâmetros no construtor, normalmente bem mais do que 3. Métodos com muitos parâmetros são confusos e difíceis de usar, e ainda tornam o código menos legível. Para piorar, em muitos casos a assinatura do método é declarada sem quebra de linha, ficando assim. Lembra da barra vertical à esquerda do seu editor? Pois é, há razões pelas quais não devemos cruzar determinadas fronteiras. Para ver o código inteiro, precisamos rolar a tela para a direita. Isto é um dos preceitos apresentados no livro Código Limpo, o Clean Code. Métodos com muitos parâmetros dificultam a programação funcional, um paradigma amplamente utilizado atualmente, inclusive em conjunto com POO. Mas isso é assunto para um curso inteiro. A chamada de métodos assim vira uma linha infinita no horizonte. E pode ser ainda pior em questões de legibilidade. Podemos ter alguns atributos opcionais, mas como nestes exemplos temos um construtor recebendo todos os atributos por parâmetro, precisamos passar valores para todos eles. Para atributos numéricos que não precisam ser preenchidos, é passado zero. Para outros atributos não primitivos que não precisam de um valor no momento, temos que passar null. Mas explicitamente passar null é uma má prática e pode levar a problemas em tempo de execução. Quem nunca se deparou com um erro null pointer exception? Se existem atributos opcionais, poderíamos ter outras versões do construtor recebendo apenas parte dos atributos, mas aí o código da nossa classe pode começar a ficar extenso e perder o foco. Se temos uma classe produto, o código dela deve ser focado nas regras de negócio de um produto. Instanciação de objetos é algo técnico, específico de programação, não é algo relacionado a regras de negócio. Observem que o segundo construtor ficou menor, mas ainda com excesso de parâmetros. A chamada, consequentemente, fica mais simples, pois não inclui os parâmetros opcionais. Outra situação em que podemos aplicar o padrão Builder é quando há dependência entre atributos. Se for definido valor para um atributo x, é preciso definir para y. Quando existirem atributos obrigatórios e outros opcionais, como já falamos anteriormente, ou quando regras de validação se aplicam a vários atributos em conjunto. Normalmente o primeiro item já pode ser suficiente para aplicarmos o padrão Builder a uma classe. A modelagem do padrão é bastante simples. Considere uma classe qualquer que chamei de classe complexa, tendo atributos, getters, setters e um construtor com muitos parâmetros. Para aplicarmos o padrão a tal classe, devemos criar outra classe chamada Builder. Ela terá os mesmos atributos da classe complexa e um método setter para cada atributo existente. Mas estes métodos podem ter diferentes estilos para o nome. Eu gosto de nomear os setters da Builder sem utilizar o prefixo set. Assim eles têm o mesmo nome do respectivo atributo. Tais métodos representam os passos para a construção de um objeto, como vimos na definição do padrão. Temos um método-chave que é o build, responsável por de fato instanciar um objeto da classe complexa. No diagrama, a classe Builder foi representada como uma inner class, uma classe declarada dentro de outra. Se o código da classe complexa for extenso, incluir a Builder como uma inner class vai tornar o arquivo mais extenso ainda. Nestes casos, o ideal é criar a Builder em um arquivo separado. Não há como falar de padrões de projetos e não falar de princípios de engenharia de software. Um princípio que é propiciado pela aplicação do Builder é o Separation of Concerns, ou separação de preocupações. Neste caso, ele permite separar as regras de negócio da classe do processo de instanciação dos objetos.
Isto leva a uma alta coesão. Coesão é um princípio básico de engenharia de software que indica o grau em que os elementos em um módulo têm a ver um com o outro. Isso vale para classes, métodos e outras formas de estruturar código. Quanto maior a coesão, melhor. Sabe quando uma pessoa não fala nada com nada? Pois é, ela não tem coesão. Se você aplicar o padrão Builder pelos motivos corretos, ele atenderá ao Creator, um dos princípios GRASP, o General Responsibility Assignment Software Patterns, ou padrões de software para a atribuição de responsabilidades gerais. GRASP é um assunto extenso que daria um outro vídeo. O Creator indica quem deve ser responsável pela instanciação de determinados objetos. Os princípios GRASP têm relação com SRP, o Single Responsibility Principle do Solid, ou o princípio da responsabilidade única, que já falamos nos vídeos anteriores. SRP apenas diz se uma classe ou método tem uma única responsabilidade. GRASP vai nos auxiliar a separar as responsabilidades para alcançar o SRP. Depois de termos visto a modelagem do padrão, vamos a um exemplo de uso. Esta figura apresenta a modelagem de uma builder para uma classe produto. Temos um método na builder para cada atributo de tal classe. O método build deve ser chamado depois que os valores para a construção do objeto foram passados, a partir da chamada dos métodos anteriores. Neste exemplo, estamos usando a builder como uma inner class. Agora vamos entender alguns detalhes da implementação da builder. Os métodos da classe Builder que são relacionados aos atributos na classe complexa podem ter diferentes estilos de nome. Podemos não usar prefixo algum, como os exemplos apresentados aqui. Podemos usar o prefixo with para indicar que desejo criar um objeto com um determinado valor. Por exemplo, o método withID indica que quero criar um objeto com um valor específico para o atributo ID. Outro estilo é usar o convencional prefixo set. Este é o estilo aplicado pelos IDEs como IntelliJ e NetBeans. O prefixo é uma questão de gosto. Eu prefiro não usar prefixo algum. Qual você vai usar não importa. Mas se escolher um estilo, é preciso haver consistência. Assim, siga ele em todo o projeto. O nome do método Builder, que de fato instancia os objetos, também pode variar. Algumas opções são create ou create e o nome do objeto, por exemplo, create product, ou ainda new e o nome do objeto, como new product, ou simplesmente build ou off. Off normalmente é utilizado quando a builder é criada como uma inner class e é atualmente bastante usado a partir do Java 9, mas vamos tratar disso mais adiante. Um detalhe importante é definir os construtores da sua classe complexa como package ou private, depois que você incluir a builder, para que tais construtores possam ser acessados apenas por outras classes dentro do mesmo pacote ou por inner classes, classes dentro da própria classe complexa. Se a builder for uma inner class, os construtores podem ser privados. Se ela for uma classe separada, podemos definir como package. Mudar a visibilidade dos construtores é importante para obrigar o uso da builder e assim evitar que desenvolvedores façam chamadas de métodos com excesso de parâmetros como mostramos anteriormente. Mas nem tudo são flores. Uma classe builder produz uma quantidade absurda de código duplicado. Isso é gritante. Os atributos e setters da classe complexa são todos duplicados na builder. Ela viola o princípio DRY, Don't Repeat Yourself, não repita você mesmo, e diz que você não deve ficar executando os mesmos processos repetidamente. Para cada atributo introduzido na classe complexa, você tem que repetir o mesmo processo na builder. E com isso, sempre que novos atributos forem introduzidos, é preciso atualizar a builder. O padrão exige a criação de um objeto builder para poder instanciar os objetos desejados. Assim teremos mais um objeto para lidar. Ele dificulta a injeção de dependências. Em frameworks para tal finalidade, quando uma classe possui um construtor sem parâmetros, instanciar automaticamente objetos dessa classe é trivial. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre a injeção de dependências em Java com CDI, e vou deixar o link no card aqui em cima. Implementar o padrão Builder é algo cansativo. Existem soluções para alguns dos problemas que apresentamos, especificamente a duplicação de código, violação do DRY e alterações necessárias a cada atributo inserido. Para evitar tais inconvenientes, podemos utilizar IDEs como o IntelliJ e NetBeans para gerar tais builders automaticamente. Neste caso, ao incluir um novo atributo, o mais fácil é excluir a builder e usar o IDE para criá-la novamente. Alternativamente, podemos usar uma biblioteca que gera uma builder quando precisarmos, se encarregando de atualizar automaticamente ela sempre que atualizarmos a classe para a qual ela constrói objetos. Uma biblioteca excelente para isso em Java é a Immutables, que dentre vários recursos gera builders por meio de uma simples anotação. E agora basta incluir a anotação builder.constructor no construtor da classe desejada
fechada e pronto. Automaticamente, a classe Produto Builder é criada ou atualizada quando compilarmos o projeto. Com tal biblioteca, ainda teremos que criar um construtor contendo todos os atributos da classe, os getters e setters. Somente a builder é gerada para a gente. Como ela será criada em um arquivo separado, não podemos definir tal construtor como privado. Neste caso, o ideal é deixar como package, para que somente a builder tenha acesso a ele, já que este construtor é uma aberração que não deve ser invocada por ninguém a não ser a builder. Esta biblioteca usa recursos de geração de código-fonte da plataforma Java para isso. Depois de compilar o projeto, você pode procurar na pasta dele, que terá um arquivo produtobuilder.java. Como tal classe é gerada automaticamente, você não deve alterá-la, pois suas alterações serão excluídas na próxima compilação. Outra opção é usar o projeto Lombok. Ele é um projeto que altera as classes compiladas, ou seja, o bytecode. É uma abordagem muito mais sofisticada e que fornece uma infinidade de recursos. Para usar o Lombok em um projeto Maven, é necessária uma dependência, mas se você não tiver um plugin no seu IDE, você não irá conseguir compilar o projeto por lá. Então usar Lombok requer um pouco mais de configuração, e por isso não vou mostrar aqui, pois isso daria um novo vídeo. Mas para termos uma ideia de quão simples o Lombok torna as coisas, com ele não precisamos escrever getters, setters e nem mesmo incluir um construtor para nossa classe. As anotações no topo da classe fazem tudo para a gente. Perceba que não é criada uma classe Produto Builder, mas sim uma inner class dentro da classe Produto, acessada por meio do método Builder. Como este e todos os outros métodos apresentados aqui não existem na classe Produto, o IDE dará erros se não tivermos o plugin do Lombok instalado, mas a simplificação proporcionada por ele é incrível. Então vamos lá criar um projeto no NetBeans para a gente poder implementar um exemplo da aplicação do padrão Builder. Eu vou criar um projeto Maven, uma aplicação Java convencional. Você pode dar o nome que quiser ao projeto, selecionar a pasta e vou apenas clicar em Finish para concluir. Dentro do pacote que ele já cria para a gente, eu vou criar uma nova classe. Eu vou chamar de Produto e vamos inserir alguns atributos aqui. São apenas atributos de exemplo, então não precisa se preocupar. Vou clicar com o botão direito em qualquer atributo para encapsular os campos, e assim o NetBeans faz todo o trabalho para a gente. Vou clicar aqui para selecionar todos os campos e em refatorar. Para a gente poder aplicar o Builder, precisamos incluir um construtor que receba todos os parâmetros da classe. Mas eu vou utilizar o NetBeans para fazer isso para a gente. Dependendo do seu sistema operacional, o atalho é Alt Insert, que abre a opção de geração de código, onde eu vou mandar incluir um construtor. E aqui eu vou selecionar todos os atributos e mandar gerar. E assim ele insere esse construtor com todos os atributos como parâmetros. Usando o IDE, eu não preciso escrever a builder. Aqui no NetBeans eu posso simplesmente clicar com o botão direito em cima do nome do construtor, escolher a opção refatorar e eu vou ter uma opção para substituir o construtor por uma builder. Ele abre essa janela me dando algumas opções interessantes. Por exemplo, qual será o prefixo para os setters da builder? E por padrão ele já deixa set, mas eu prefiro deixar sem prefixo algum. Aqui embaixo ele mostra qual será o nome dos métodos setters que ele vai criar. Se eu tirar o prefixo, o nome dos setters será o mesmo dos atributos. E isso torna o uso da builder mais simples. E aqui ele me deixa definir qual o nome do método build, o método que vai ser chamado para criar de fato o objeto da classe produto. E o padrão aqui é create produto, create e o nome da classe, como a gente tinha visto anteriormente. Mas você pode mudar e colocar o estilo que você quiser. Eu vou chamar simplesmente de build, e aqui embaixo ele mostra o nome da classe builder que será criada. Ele cria uma classe separada. Agora, quando eu mandar refatorar, ele vai criar a classe builder para mim, com os métodos sem o prefixo set. A única questão usando esse recurso de refatoração é que se você alterar a classe original, por exemplo, incluir um novo atributo, a classe Builder não será atualizada automaticamente. Então, nesse caso, a forma mais fácil é apagar a Builder e repetir o processo para ele criar novamente. E um detalhe importante que foi mostrado no diagrama, mas eu não comentei, é que todos os setters da Builder, eles retornam um objeto do tipo da própria Builder. Por exemplo, aqui esse método de descrição está dentro da Builder. E como ele tem que retornar a própria Builder, basta eu retornar this. Mas o NetBeans já fez isso automaticamente para a gente. Então, os setters da Builder são diferentes de um setter convencional. Em um setter convencional, o tipo de retorno é void, ou seja, ele não retorna nada. Esse recurso de retornar a própria builder nos permite que a gente possa encadear as chamadas desses vários métodos aqui. Então eu vou criar uma classe main para a gente poder testar. Vou chamar a classe de principal e aqui eu posso usar a minha builder.
chamando produto builder e instanciando ela. Se você quiser reutilizar a builder, você pode declarar uma variável builder como eu acabei de fazer. Mas caso nesse momento você vá usar a builder para criar um único objeto e não vai precisar dela mais, eu não preciso dessa variável builder. O que eu vou fazer é chamar os setters da builder de forma encadeada, um após o outro. Por exemplo, para definir o ID, eu coloco .id e passo o ID que eu quiser. Ele vai armazenar esse valor internamente na builder e agora eu vou chamar um outro método para setar, por exemplo, o título, que é apenas título. Então esse encadeamento de métodos só foi possível pelo fato de cada um desses métodos setters da builder retornar à própria builder. E assim eu posso chamar quantos métodos eu quiser. E quando eu tiver terminado de setar todos os valores que eu quero, basta eu chamar o método build, que foi o nome que eu dei para o método que cria um objeto da classe produto de fato. Aqui a gente já consegue ver que quando eu chamar build, ele me retorna um produto. Então o produto ele só vai ser criado nesse momento. E como esse método vai criar um produto, eu posso declarar uma variável produto aqui. Por mais que esse código seja mais extenso, ele é extremamente mais claro do que simplesmente fazer isso aqui. A gente tem mais alguns parâmetros, eu vou colocar como nulo aqui, e agora sim o código está funcionando. Só que essa linha ela é muito menos legível, apesar de ser muito mais sucinta, do que esse conjunto de chamadas de funções aqui anteriormente. A única coisa que a gente tem que lembrar é que como agora eu tenho uma builder, eu não deveria ser capaz de chamar esse construtor porque ele só torna o meu código mais complicado. Então, para isso, basta eu abrir a classe produto e tirar o public, pois a nossa builder, como ela é uma classe separada, eu não posso colocar o construtor como privado. Então, agora a visibilidade do construtor é package, e uma vez que a nossa builder está dentro do mesmo pacote da classe produto, ela vai conseguir acessar. Eu, inclusive, vou tirar essa classe principal para fora desse pacote builder, para que ela realmente não consiga acessar aquele construtor. Então agora aqui ele está dando erro porque eu preciso fazer imports, basta pressionar Alt e Enter e importar o produto e o produto builder, e essa linha agora está dando erro, eu não consigo mais diretamente chamar aquele construtor, então eu tenho que simplesmente apagar essa linha. Se eu quiser inserir um método toString para eu poder mandar imprimir esse produto, basta eu pressionar Alt Insert aqui novamente e tem a opção toString. Eu vou selecionar todos os campos e ele vai gerar um método que converte o objeto em uma string e eu consigo imprimi-lo. Então eu vou simplesmente incluir um print aqui para produto e pronto. Está aqui o nosso produto que a gente criou utilizando uma builder. Agora, se você quiser utilizar uma biblioteca como Immutables, como a gente já criou um projeto Maven, eu vou acessar a página do Immutables e copiar essas dependências aqui para eu colar dentro do meu arquivo pom.xml. Basta você vir aqui em Project Files, abrir o POM, como não tem uma tag dependencies, eu preciso incluí-la e colar aquele trecho aqui dentro. A primeira coisa que eu preciso fazer é compilar o projeto para que ele baixe essas dependências. E nós vamos excluir essa classe builder que foi criada, porque a gente utilizou o NetBeans para criá-la e a gente tem aquele problema de que sempre que eu alterar a classe produto, pode ser que eu precise excluir a builder e gerar novamente. Então isso é meio trabalhoso. A biblioteca Immutables, ela faz esse processo automaticamente, eu não preciso mais me preocupar. Para que a biblioteca Immutables gere uma builder para mim, basta eu vir aqui no construtor e colocar uma anotação builder.constructor. E a nossa classe produto ficou dessa forma. Eu vou compilar o projeto. Lembrem que eu tinha excluído o produto builder. Se a gente for lá na nossa classe principal, continua funcionando do mesmo jeito, eu não tenho nenhum erro. Porque da forma que eu tinha criado a minha builder usando o NetBeans, foi da mesma forma que o Immutables está criando uma builder para mim. Então agora eu consigo rodar o projeto e não preciso alterar mais nada. Eu tenho que apenas recompilar o projeto e executar novamente. O único problema aqui é que agora ele está dizendo que tem alguns atributos que são obrigatórios. E ele me informa que a descrição, o modelo e a categoria não foram setados. Eu vou incluir então os outros valores e vamos rodar novamente. E agora sim a gente tem todos os nossos atributos preenchidos. E o mais interessante é que se eu vier aqui adicionar um novo atributo, incluir ele no meu construtor, vou encapsular os campos para criar os getters e setters. Vamos voltar aqui e eu já tenho o método peso disponível,
onde eu posso setar o peso que eu quiser, sem que eu tenha que fazer nada. Quando eu rodar, obviamente, o meu método toString não está preparado para exibir o peso. E aí, nesse caso, o mais fácil é apagar o método e mandar gerar novamente. Mas a builder vai ser sempre atualizada quando você atualizar a sua classe produto. Você pode até conferir o código da builder entrando aqui no Generated Source e ele vai estar aqui. Mas lembre que você não deve mexer nessa classe. Esse código ele é gerado automaticamente. Qualquer alteração que você faça aqui vai ser perdido no momento que você recompilar o projeto. Então, por esse vídeo é isso. Apesar da duplicação de código, o padrão Builder é algo que vocês vão encontrar com muita frequência. Como temos várias alternativas para gerar classes Builder, não há por que não utilizá-las quando realmente for preciso. Builders são uma forma de prover imutabilidade, para impedir que objetos sejam alterados depois de instanciados. Mas isso também é um assunto extenso e não é o objetivo cobrido aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, nesse caso, não esqueçam de curtir e se inscreverem no canal. Até a próxima!